Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana desta caravana espetacular. Vamos já, prega fundo, que esta pessoa não tem muito tempo, tem muito que fazer. Já disse que tinha muito tempo para ti. É verdade, tão querida. Uma página de Instagram que espreites todos os dias. Eu? Uhum. Todos os dias? Nem a minha espreita? Não? Não és assídua da tua? Não, mas o Instagram tem esse algoritmo de selecionar por nós, não é? Portanto, eu vejo 1 ou 2 fotografias, 2 ou 3 stories e eles já sabem que é aquilo que eu gosto. Agora tenho visto muito de pádel. Eu também jogo, eu também te vi. Eu vi-te com uma sainha branca, que até já sei a marca e tudo, fui buscar. Eu adoro a roupa de pádel. Acho das roupas de desporto mais femininas que existem. A ti onde ficar melhor do que a mim, mas... Não acredito, aquilo faz as formas todas, tem uma sainha. E jogas muito? Há quanto tempo? Já jogo há mais de 7 anos. A sério? Eu só comecei fiz agora. muitas interrupções. Pois. E agora estou a prega fundo porque tenho um bocadinho mais tempo e mais vontade. E sabe tão bem, não é? Sabe muito bem. É uma forma de fazer desporto que não custa nada. Eu faço uma média de 3 horas por dia de pádel. Por dia? Sim. Quando digo média, ou seja, há dias que são 4 a 5 horas e há dias que são 2 horas. Eu tipo, 1 hora, 2 horas por semana. Mas adorava, por mim era... Muito. Eu às vezes tenho que me obrigar a parar porque começa-me a doer alguns músculos. Exato. Mas é giro, é giro. Um cheiro da tua infância? Terrorista a correr pelos campos. É aquele cheiro do campo? Um cheiro mesmo. Sim, um cheiro, uma coisa de transporte para a tua infância. Uma coisa que eu gostava muito era quando começava aquela chuva na relva, sabes? Sei, aquela terra molhada. Sim. É tão bom. Eu acho que isso é tipo primavera também, não sei. Sim, é aquele início, não é? Aquela passagem do inverno para a primavera. Sim. E onde é que corrias na relva? De onde é que vem esse cheiro? Corria muito com a minha prima, tínhamos uma idade muito próxima, tanto perto da minha casa como da casa dela. Para onde é que vais quando precisas de respirar fundo, tomar uma decisão, parar alguma coisa, recomeçar? Medito. É muito importante conseguir tentar meditar. Em qualquer lado, em casa, na rua? Tem que ser num sítio sossegado, sem grandes barulhos, não posso estar com as miúdas, claro. Sentada, cabeça solta, fechar os olhos e já tenho algumas meditações que sei que funcionam bem. Às vezes é impossível conseguir, porque é tanta coisa a acontecer, não é? Mas isso já ajuda a abrandar um bocadinho. Muda tanto o dia, não é? Muda. Um dia para onde não querias voltar? Sim, talvez o dia do diagnóstico do câncer. É das coisas mais pesadas e mais duras que se pode imaginar. Não imagino, sim. Já vamos falar mais à frente. Sim. Palavra preferida? Vida. Claro. Porquê é que escolheste? Demoraste tempo a pensar nela? Ou foi... Não, foi imediata. Foi imediata. Podia dizer amor, podia dizer muitas coisas, família, podia dizer... Mas vida é aquilo... É o que nós temos, não é? É a vida. Exato. E que muitas vezes damos como garantida e na verdade somos imortais. E quando há esse mortais. E quando há esse confronto, deve ser... deve-se valorizar grande. Muito a palavra vida, não é? Às vezes também não queremos enfrentar ou aceitar ou acreditar, queremos camuflar um bocadinho e acabamos por nos esquecer disso, mas depois chega ali outros dias que dizemos assim, não. Foco. Vamos ter uma consciência que estás aqui, agradecer, está tudo bem, está tudo certo e ainda bem e pronto, é isso. Nasceu em Santo Tirso e conta já com vários anos de experiência na representação, com trabalhos realizados no cinema, teatro, televisão e moda. Começaste na moda, não? Comecei na moda. Santo Tirso, desconcentra-me logo porque foi só nascer mesmo, eu não conheço Santo Tirso. Exato. Está na Wikipédia, é verdade. Exato, desculpa. Não faz mal. Eu fui safar-me por lá. Claro, isso é estranho. Mas nasceste e saíste logo de Santo Tirso? Saí aos 13, 14 anos para a Figueira da Foz e vivi muitos anos aí. E depois comecei a trabalhar em Lisboa já aos 15, 16, vinha 2 vezes por semana em moda. Comecei aos 14 na moda. Eu acho que me lembro de ti na moda.
É possível, eu fazia Moda Lisboa, Portugal Certo. Fashion. Quando eu trabalhava no Caras Notícias e cobria a Moda Lisboa e esses Sim. eventos todos, eu lembro-me de Fazia os editoriais. Era giro, foi uma fase gira. Viajei imenso. Maravilha. Até aos 22, até fazer morangos com açúcar. Exato, quem foi em 2003 para integrar morangos com açúcar, interrompeu a licenciatura em desporto. Eras mesmo viciada em desporto. Sim. Já Giro. no secundário estava na área de desporto. Que Sempre giro. fiz muito desporto, sempre achei que a minha carreira podia passar por aí, daí estar em desporto, mas ao mesmo tempo tinha a moda com o objetivo de ser atriz um dia. Já era com esse objetivo. Sim. Para além da sua paixão pela representação, gosta de partilhar os momentos em família com as suas filhas gêmeas e as suas galinhas e aquela sua vida maravilhosa que traz um bocadinho de campo, também trazes um bocadinho de campo, não sei onde é que vives, mas pronto, para aqui, para o meio urbano, mais urbano, consegues sempre mostrar assim essa Sim. vida mais calma, Sim. ainda que com duas gêmeas. Sim, eu pronto, assim que me separei, divorciei, queria comprar uma casa, mas uma casa familiar e mais para elas também, e disse, tem que ter um jardim, ainda por cima foi pós-Covid. Uma pessoa aprendeu a valorizar muito, Sim. ter um cantinho fora, Sim. fora de casa. Sabia que era difícil, mas assim que vi a casa, pronto, era um bocadinho mais caro do que eu estava a contar. Mas E lembro-me de tu chegares à casa e ela estar um bocadinho pior do que tu pensaste. assustei-me imenso. Assustaste. Eu já estava com a corda no pescoço. De repente entrei em casa e digo: é o jardim, é os rodapés, são as Começou a paredes, são as aparecer portas. várias coisas para mudar. Sim, foi porque eles tiraram os móveis e de repente ficou o esqueleto, não é? certo. Mas na verdade eu estava só em pânico e Mas está linda tudo agora. bem. E está linda. Está em constante Certo. manutenção, obras, é o que dá a ter uma casa. Casa. Sim. Está linda, obrigada. Tá. É verdade, está mesmo. Estou a fazer por isso também. Gosto muito. Anda de mota, também podemos vê-la nos maravilhosos conteúdos que produz no seu Instagram, o seu principal canal de comunicação, desde a bricolagem, à decoração, muitos do it yourself, também às vezes fazes assim umas coisas com as miúdas, não é? Sim. Uma casa nova, lá está, e vídeos bonitos que trazem um bocadinho dos seus dias. Sei que também deve adorar viagens, olha, tu já falaste de viagens aqui, e por isso quero muito fazer esta viagem de caravana com a Helena Costa. Obrigada por estares aqui. Obrigada, Rita. Muito bom. Obrigada pelo convite. Já sei que gostas de viajar, disseste logo aqui, eu nem sabia e escrevi. Gostas de viagens? Sim, quer dizer, eu acho que passamos assim períodos que gostamos muito de viajar e outros gostamos mais de estar assim recatados. Certo. Agora estou outra vez na fase de gostar de viajar. Também acho que quando tens principalmente gêmeas, Sim. há ali e já passaste também agora estes anos por muita coisa, deve haver Sim. assim uma pessoa anda meio a pairar, né? É verdade, quer dizer, quando elas nasceram, eu só percebi só percebi o duro que ia ser quando a minha irmã me disse: esquece, tira um ano da tua vida para elas, não vais fazer nada para ti. E tu E estavas aí a trabalhar relaxei. muito, não estavas? Antes? Estava e elas tinham 6 meses e comecei a fazer uma novela também, foi tudo junto. Isso é uma exigência Durante gigante. um ano, depois meteu-se a pandemia. Exato. E pronto, portanto, aquele primeiro ano é daquele enamoramento, aquela paixão, não é? Mas é que são duas. São duas, e mãe de primeira viagem de duas, é causa uma dose. ansiedade eu agora, muito grande. sim, eu agora nem consigo pensar, porque eu fui quer dizer, um de cada vez, e o primeiro filho é aquele... É não aquilo que uma pessoa sofre imenso. Sim, Sente é culpa muita por tudo coisa. e por nada. É muita coisa. Quer ser perfeita, não é? Imagina para duas. Duas muito diferentes, ainda por cima. Elas são muito diferentes. Muito diferentes. Sim. Agora estão Elas muito são tão queridas, eu Obrigada. adoro vê-las. São muito Agora estão queridas. muito amigas uma da outra, são muito cúmplices, são carinhosas uma com a outra, e isso é giro de ver. Ao fim de 3 anos e meio. Olha, vamos agora a Santo Tirso, no instante de caravana, só onde tu nasceste, não é? Tens memórias? Como é que eras em Santo miúda? pronto, não é? E depois a minha mãe conhecia a enfermeira parteira, então foi por isso que fui a Santo Tirso. Ela queria ter uma boa experiência com a segunda filha. Mas, portanto, depois fomos para Vizela perto de Guimarães. Ela foi só mesmo lá ter? Foi só. Foi. Que giro. Foi só lá o parto. Sim. Portanto, nem tens ligação nenhuma. Não. Portanto, cresci em Vizela até aos 13, 14 anos. Depois os meus pais separaram-se e eu fui viver com a minha mãe para a Figueira da Foz, para a casa que tínhamos de férias. E foi giro porque pude
fazer mais desporto, viver no interior e ali não havia tanto acesso a muito tipo de desporto. Eu quis logo fazer um desporto relacionado com o rio ou com o mar, e fui para o remo. Ai, que giro. Comecei a andar de moto aí também, portanto foi giro. E também a trabalhar em Lisboa. Foi assim uma adolescência muito rica, muito viajada também. Sim. Sempre a ir e a vir. Sim. Como é que tu aí já querias seguir desporto? Sim. Não, desde nova que sabia que era desporto. Que giro, engraçado. Mas estava sempre dividida entre representação ou desporto. Só que depois a representação fica tipo um plano B, não é? Fica um plano B. Não vá tudo correr mal, não é? Sim. Tens o desporto. Sim. É o que... Não é o que se vive, principalmente os nossos pais que também. A moda tinha um tempo finito, não é? Certo. E aí tinha que já estar. E foi isso que eu disse à minha agência na altura. Eu tive 8 anos na Elite e cheguei a um ponto que disse: estava a trabalhar bem, mas também já ia para o segundo ano de desporto e disse-lhes: eu não quero mais casting nenhum de moda, não quero mais fotografia nem desfile, quero só castings de representação. E foi aí que apareceu o casting dos morangos. E eu nem sabia o que eram os morangos. Ninguém sabia, não é? Não, já era a temporada era a terceira, exatamente. Tu não entraste na primeira. Via, eu não sabia. Não sabias. E as minhas amigas que me disseram: sim, isso é a Bíblia das crianças. É verdade, eu lembro dos miúdos saírem da praia no verão para irem ver episódios dos morangos com açúcar. Como é que é possível? Sim. E lembro na altura ter ponderado e disse: isto é uma coisa assim um bocado diferente, esquisita, não sei se era isto que eu queria fazer, se queria só teatro para já, ou não sei. E falei com os meus pais e com a minha irmã e eles disseram: olha, acho que devias experimentar, vai mudar muito o teu rumo na vida. Eu não acreditava muito, disse: ok, experimentar parece-me bem. O que é certo é que mudou 180 graus. Mudou realmente. Como? O que é que fez? O que aconteceu? Mudou no sentido que nunca mais consegui acabar o curso, depois disso ainda me inscrevi mais 4 vezes, fiz 4 matrículas. Mas sempre a surgir trabalho. Mas sempre acabava uma novela, começava outra, ficava um tempo parada, voltava à universidade, depois aparecia outra novela, porque aquilo são 12 horas por dia, não é? Certo. De segunda a sábado. É muito difícil conciliar. Quando se começa muito cedo, não é? Quando se começa cedo, como? Quando se começa cedo a representar, ou nesses caminhos, depois os estudos, não é? Pois, no meu caso já estava na universidade. Se estivesse não sei, secundária ia ser mais difícil. Pois é. Aqui pensava sempre: ok, quando acabar a novela volto outra vez. E 4 inscrições depois não deu à mesma. E sempre a trabalhar até seres mãe. Até depois de seres mãe. Até depois de Só agora mãe. É que estás assim num... Não, eu depois de... Eu quando acabei esta última novela, Amar Mais, um bocadinho. Elas tinham 1 ano e meio e eu disse: o que é que se passou neste ano? Para além da pandemia. Havia dias que eu não via as minhas filhas, porque saía de casa às 7 da manhã e chegava às 8 da noite. Já estavam a dormir. Sim. E depois tive o problema de saúde e aí disse: não, tão cedo não quero fazer novela. Vou parar. Me tira muito tempo. É muito bom, é muito divertido, adoro, mas... Foi uma decisão mesmo tua, consciente? Foi. Quer dizer, não é que me tenham dito anda a fazer e eu disse não quero. Não, sim. Na verdade eu deixei-me estar e não fui atrás, nem quero e está tudo bem. Tenho às vezes tirar o teu tempo. Algumas pessoas interessadas em falar comigo e eu digo: olha, está tudo bem, para já quero só dedicar-me ao Instagram porque consigo gerir o meu tempo. E ainda não tens sequer vontade, assim uma vontadinha? Tive há pouco, curiosamente, mas depois fui para a neve e adorei o facto de ter estado uma semana intensamente com as minhas filhas e uma semana na neve. E depois voltei uma semana para as minhas filhas e depois já me apetecia outra vez para a neve. E eu pensei: isto não vai ser possível com a novela. Eu acho que vou recusar o meu pensamento, vou contrariar o meu pensamento, vou continuar agora a viver esta fase que eu acho que é muito giro. Eu acho que estou na melhor fase da minha vida. Tão bom. É verdade. Tão bom. Quando dizem, chegas aos 40 e já sabes o que queres, o que não queres, e estás bem, e já está tudo estável. É verdade. É mesmo verdade. É incrível. Eu estou tranquila, estou em paz, já tenho a minha casa, tenho as minhas filhas. Tenho o tempo que eu quero para mim. Fizeste um caminho? Achas que fizeste e achas que fazer, tudo o que te aconteceu também foi ok, bora lá repensar tudo isto? Não era o idealizado, não é? Claro, não era. Na minha cabeça era a família perfeita e tudo direitinho, mas nem sempre é assim, nem sempre é possível. Mas também este lado também é possível e também é bom.
Certo. E a doença, eu não sei, eu tenho ouvido muitas pessoas, não é? E acho tipo extraordinário, porque muitas me disseram, por exemplo, houve uma pessoa que me disse: o cancro só me trouxe coisas boas. Olha, nem consigo falar porque a pessoa já nem está cá, mas pronto, só me trouxe coisas boas. E eu dizer: como assim? Como é que. E ela disse-me: fiz as pazes com pessoas que queria ter feito, deixar de estar com pessoas que não me faziam bem, sei lá, valeu. Eu Estás acho a que ver? as pessoas sim tentam arranjar montes de coisas, mas ninguém merece. Ninguém merece porque é muito duro. E não há uma justificação para Mas acontecer. achas que é uma oportunidade para viveres Sim, de uma mas forma podes ter diferente? outras, sei lá. E sim, era de evitar, não é? Claro, Era de evitar, eu acho claro. que é muito duro, é muito triste, é muito pesado, faz mal a toda a gente. E numa altura super sensível que tu tinhas, de repente, é que é diferente uma pessoa ter filhos ou não. Acho eu, já é tudo mau, mas uma pessoa com filhos, Sim. tem outro peso. Elas tinham 2 anos, foi há 2 anos, elas tinham 1 ano e meio, 2, 1 ano e meio, quase a fazer 2. Eu só pensava, O que é que se passa pela cabeça quando É aquele horrível. dia que não querias voltar de diagnóstico? O que é que passa pela cabeça? Eu acho que ficamos de tal maneira transtornados que eu só com ansiolíticos, não é? Só que eu não conseguia pensar direito. Ainda por cima toda a gente sabe que este tipo de cancro é perigoso, é fulminante. Eu não queria acreditar que me estava a acontecer aquilo. Eu não consigo pensar em mais nada, eu não consigo pensar agora vou ser assim o assado. Eu não sei como é que muita gente aguenta e há pessoas que se agarram a muitas coisas. Eu não me agarrei a nada. Eu só estava triste, mas uma tristeza profunda, a querer realmente ser operada para ver se resolvia o assunto. Como é que tu descobriste que... Eu tinha uma pieira assim constante, às vezes mais, às vezes menos, que foi diagnosticado asma, mas não passava com a medicação da asma. E depois, por não passar, a médica tentou fazer mais exames ou tentou ver melhor os exames e realmente viu lá num exame uma bolinha. E essa bolinha estava a tapar uma parte do pulmão e pronto, tive que tirar 6 lobos do pulmão, basicamente, para eliminar tudo. Sim, mas o pulmão regenera-se, não é? Ou estou a inventar? Pois, não é bem assim. Não cresce, não é? Certo. Mas ocupa espaço, talvez. Mas eu tenho uma coisa assim mais oca aqui do que aqui. E consegues sentir? Sim, tocando. No entanto, eu estou a 100% outra vez. Eu jogo paddle certo, com as pulsações a 180. Sim, é isso. Não ficaste... Demorei 1 ano para ter o fogo todo. 1 ano. O que é que fizeste nesse ano? Como é que foi? Aos poucos, a minha fisioterapia era levantar assim uma barrinha. Tudo muito sensível, muito frágil. E é mesmo um dia de cada vez. Uma semana de recuperação no hospital. E agora impecável. Agora impecável. No paddle e tudo. Sim. Lá está. Eu faço um bocado para não me lembrar, mas também tenho que me lembrar para dar valor. Às vezes parece que não aconteceu nada e depois penso, não, eu tenho mesmo que dar valor porque... Porque aconteceu e porque estou aqui. Sim, porque eu vi o outro lado um bocado de... Eras mais positiva ou mais negativa ou só, simplesmente não querias pensar nisso? Não queria pensar. Eu não sabia. Certo. Eu até ao dia da cirurgia achava que ia morrer. Depois da cirurgia, se correu tudo bem, não há metástases, não há nada. Quer dizer, isso só nos dizem passado 20 dias depois da cirurgia. Que vem a peça para a análise. Tempo, sim, o tempo. Mas eu não sabia desse tempo. Não. Eu só dizia, está tudo bem, não está? E a minha irmã é médica. Tá. Ela estava à espera desse resultado. Portanto, ela é que sofreu. Eu estava na minha inocência. Sim. Ai, tu não sabias mesmo. Eu não. Eu acho que se deve estar assim um bocadinho afastado. Sim, achas que, sim, os médicos às vezes, eu adoro médicos, mas calma, mas acho que às vezes dizem tanto hoje em dia, não é? Porque eles têm que dizer. Mas também não se querem comprometer. E fica também... cá muita coisa na tua cabeça. Pois. E pode ficar, sei lá, um tempo, uma data, não sei o que, tudo isso fica aqui a remoer, não é? Marca, vem com eles, não é? Sim. Às vezes mas não também saber... dizem as células têm ouvidos, não vale a pena estar a falar muito sobre as coisas, não é? Eu acho que isso tem a ver com a lei da atração.
Temos que Mesmo. saber controlar um bocadinho os nossos pensamentos, que tem muito poder, muita força. E então, achas que há uma Helena antes, uma Helena depois disto? Acho, mas não vou agradecer. Exato, não agradeças. Ainda estou um bocado revoltada. Estás um bocado zangada com ele. No entanto, porque ainda tenho medo, cada vez que vou fazer exames ainda tenho muito medo. Claro. Tens que fazer regularmente, não é? E então, agora estás no tua pausa. Tua pausa de novelas e de representação. Até ver, não é? Que isto nunca se sabe quando é que uma pessoa tem voltado. Se me surgir aí uma comédia, uma série, adorava fazer, claro. Sim. Gosto muito, não é? Então, mas não durante 9 meses, como é uma novela, ou 10 meses. Não das 7 às 8, às 9. O que é que uma pessoa sente, ainda mais são duas, tens que ter ainda mais tempo do que uma mãe comum, não é? Que só quando tem só um filho. O que é que sentes que perdes, ou que sentimento é esse de culpa que, não é, que uma mãe traz sempre, acaba por trazer, por perder aqueles momentos? Como é que foi isso tudo que viveste, não é? Como é que decidiste, tipo, ok, eu quero estar aqui mais para dentro? Eu pensei, elas a partir dos 10 anos já não querem saber dos pais para nada, não é? Certo. Elas estão numa idade muito gira. Eu posso dizer que sim. Pronto, para aproveitar é agora. Vou-me dedicar mais ao Instagram e tenho-me dedicado, tem corrido bem, e vou gerindo assim as coisas desta maneira. Pronto. No fundo, não é para sempre, não é? Claro, é uma fase. São fases. É uma fase. Que me está a saber muito bem. Também estou a tirar proveito ou partido do facto de ter o pai que está uma semana com elas. Certo, como é que é essa coisa? Uma semana muito intensa, não é? Com duas, não sei o quê, de repente uma semana sozinha. Já conseguiste equilibrar os dois mundos? No início era um misto de saudade com não tenho tempo para elas porque tenho que procurar casa, tenho que tratar de montes de assuntos. A logística toda? Sim, era para tudo além um bocado assustador. Para além de uma dor que também estavas a curar, não é? Sim. Tudo isso, toda essa... Sim, mas essa dor foi... Depois já explico. Está bem. Não foi assim tanta dor. Que bom. Sim. Que maravilha, isso é uma coisa muito positiva. É. Agora, eu adoro a semana que estou com elas. Estou cheia de energia, cheia de força, cheia de novidades, de coisas espetaculares para fazermos. E chego ao fim da semana e já estou mortinha de deixá-las na escola para o pai depois ir buscá-las. E depois estou essa semana para mim, também estou feliz da vida e depois já estou com saudades delas. É possível uma pessoa ser feliz assim? É porque eu agora também tenho acompanho muitas mães pessoas, a falarem comigo, a dizer como é que conseguiu, Helena, obrigada, também me dá força, também consigo ver, mas na verdade eu tenho uma mensagem para essas mães, é muito melhor do que imaginamos. É porque ainda mais muito pequeninos, deve custar muito, porque tu tens um cordão umbilical ainda muito ligado ali. Sim, mas a partir dos 2 anos, elas tinham 2 anos e 3 meses. E foi quando entraram na escola. E como também estavam muito tempo na escola, sei lá, ajudou um bocado. Sim. Mas eu acho que sim, mais pequeninas é difícil. É muito difícil, sim. Ainda há muito aquela ligação, aquela paixão ainda. Então conseguiste agora chegar a esse ponto de equilíbrio que tiras o melhor das duas semanas. É. Eu acho que os filhos podem, é como se fosse ampliar o que a relação é, ou seja, se a relação é má, os filhos podem trazer, ou se a relação está tremida, sim. Os filhos ampliam esses problemas. Sim. Ou se a relação é muito boa e há uma vontade de fazer crescer esse amor e nasce um filho de fruto, então aí também é maravilhoso, amplia muito. Ainda que com fases sempre difíceis, não é? Que um filho traz sempre momentos mais difíceis. Sim, mas quando há essa boa ligação com estão os dois focados para o mesmo, não é? Para o mesmo lado, para a partilha de uma vida, não é? Sim, porque a partilha do amor dos filhos, ou seja, aquele sentimento com os filhos, só os pais é que têm. Ou seja, às vezes eu estava com o meu ex-marido e olhava para as miúdas, olhava para ele e nós sabíamos, ou seja, só nós é que apreciávamos aquilo daquela maneira. Verdade. E essa cumplicidade é muito importante, é muito boa. E porquê é que não foi assim uma dor tão grande?
Porque já não havia aquela... já andávamos a tentar há muito tempo estar bem. Estávamos em paz, sim, ficar difícil. mas não havia uma cumplicidade assim tão E assim grande. foram Cada os dois. já tinha um bocado a sua individualidade. E quando é os dois é mais fácil. Porque às vezes quando está só uma pessoa mais agarrada, não é? Essa pessoa vai sofrer mais. Sim, então nós já andávamos a tentar estar bem há muito tempo, não é? Já sabíamos que, pronto, mais dia menos dia podia acontecer. O que eu deixei bem claro na minha cabeça é que não ia ser eu a tomar a iniciativa. Então quando ele tomou eu disse ok. Porquê é que fizeste isso? Não Porque por causa eu sou da filha de culpa? pais, sou filha de pais divorciados, apesar de eles terem divorciado quando eu tinha 14. E gostei muito da vida que levei com os meus pais juntos. Os meus pais tiveram 23 anos casados, a minha irmã é mais velha que eu. E eu disse, eu vou proporcionar esta vida porque viajávamos aos fins de semana, porque éramos nós os 4 e era giro. E eu senti-me muito bem nesse seio familiar e disse, eu vou pelo menos manter aqui 10 anos deste seio familiar para as minhas filhas, para elas terem esta base. Mas não é assim, até porque o exemplo de amor que se vê em casa não é o correto. Sim, é muito importante o que elas veem, não é? O que elas sentem. Claro. E então não tomaste a decisão, mas ela chegou do outro lado e tu aceitaste-a. Sim. Já estava também... Eu não é? disse ok. Ok. E pronto, e ficámos os dois bem, estamos os dois bem e melhor do que antes. E depois é difícil, uma mãe sozinha com duas filhas. Muita coisa, muita logística, porque fui eu que saí de casa, não é? Eu pensei, eu agarrei-me a uma coisa que é a casa fica para as miúdas e quem sai são os pais. E foi isso que me deu força para andar para a frente, mas isso é muito... É provisório. É utópico, não funciona. Eu acho que tanta já me sentia mal ali, não é? Certo, já não é a tua cara. Sim, e pronto. E querias o teu cantinho, o teu espaço e a tua, não é? Sim. E eu tinha ali umas férias marcadas e fiz essas férias e passado pouco tempo também conheci uma pessoa que também ajudou muito a dar esse alento e andar para a frente. E pensar essas nas pessoas são boas. muito importantes nessas fases, não são? Assim, dão-te assim um pontapézinho sem... Sim. Mete-te a mexer, eu acho que é bom. É. Portanto, eu em vez de estar a passar por um período mau de divórcio, além de ter tido muita consciência do que se estava a passar e dizer, ok, eu sei que vou sofrer, vou detectar e vou aceitar friamente e andar para a frente e não ficar aqui a lamentar-me, porque é um período, é uma transição. Pronto, eu já tinha essa consciência que não ia deixar-me ir abaixo, porque enfrentava no fundo o problema. E depois tive a sorte de conhecer uma pessoa. Lembro-me de ter pedido ao universo qualquer coisa que me ajudasse. Não disse uma pessoa, Exato, disse qualquer coisa que me aclarasse o caminho, que me ajudasse a andar para a frente. E realmente conheci uma pessoa, pronto, que me ajudou bastante. E pronto. E depois encontraste a tua casinha espetacular. Depois vivi numa casa alugada, temporária à procura de casa. Nós fomos acompanhando, não é? Depois, cerca de 8 meses estive numa casa. E parte dos móveis num armazém, portanto era assim uma logística complexa. Depois encontrei esta casa, já não conseguia dormir, só podia ir para essa casa daí a 4 meses, tive 4 meses sem dormir, a imaginar e a sonhar. E finalmente eu sabia que uma vez estável na casa, que ia estar bem também. É muito importante um lar. Sim. E pensas voltar a construir a família ou voltar a ter mais filhos? Sabe, já não. Já não. A viver junto com alguém? Como eu já tenho as minhas filhas, como eu já passei por isso, e também como já estou mais... Mas um amor pode chegar. Mais fria, claro. E viver contigo. Podem viver juntos. Claro que sim, não fecho a porta. Certo. Mas ter mais filhos é que se calhar não pensas nisso. Não. Tá bom. Aí ia voltar a ter a mesma prisão, não é? De ter um filho bebê. Que o primeiro ano, segundo, primeiro que... Sim, uma pessoa se orienta. Agora elas estão fáceis.
É sempre mais fácil, cada vez mais fácil. Menos depois, a partir dos 14, vais ver, é outra fase. Eu sei, eu vejo por meus sobrinhos. Não, mas também é giro, também é giro. Acho que também temos que ver de outra maneira, também já fomos adolescentes, não é? Acho que era o nosso mundo, as nossas coisas complexas. E nós fazíamos bem mais as neiras, eu acho, porque eles hoje em dia são apanhados em tudo que é rede social. Ninguém de nós era às escondidas, ninguém sabia. Agora com as tecnologias. Sim. E então há espaço para o amor, não há espaço é para mais filhos. Não. Tá bom. Também. Como é que te imaginas? Como é que imaginas na tua vida com as tuas filhas agora ou no futuro próximo? Agora está tudo bem. Certo, agora não mexe. Agora não mexe. A semana em que eu estou sem elas, posso ter a minha vida social muito bem. Mas imaginas-te, quando te imaginas em velhota, estás com quem? Posso ter um companheiro, atenção, é muito importante termos uma pessoa ao nosso lado que nos apoie, que nos faça sentir seguras e confiantes, não é? E não é assim tão difícil, toda a gente procura um bocado isso. Sim. Para ti não deve nada ser difícil encontrar alguém. Mas pronto. Bom. Por acaso nunca tive muito tempo solteira. É o quê? Mas eu não sei, eu acho que as pessoas quando estão resolvidas é mais fácil, digo claro. Eu. Sim, e tu parece-me que, tipo, ok, está resolvido. Sou independente, conheço uma pessoa interessante, não sei. Certo. Pronto. Agora, conhecer as minhas filhas já é um passo muito grande. Sim, há de ser um dia. É? Não sei. Não é, exato. Ou seja, não consigo prever mas não o futuro, é uma coisa que tu sejas logo. Faça questão. Não. É aquilo tem que estar ali a batalhar e a provar? Não, também não. É quando eu sentir que já é natural, que está tudo bem. Isso. Agora as miúdas lá em casa perguntam sempre pelo construtor que está lá em casa. Então dizem, é a mãe, é a mana e é o João. O João é o construtor. É para tudo, sim. Que maravilha, é a família. Sim, é a família. Mas a Amália que nos ajuda muito. Como é que elas são? Elas são tão diferentes? Estavas a dizer que elas são super diferentes. São. Como é que, uma é mais desportista e cautelosa, a outra é mais despassarada e bem disposta, não sei. Sim. Às vezes trocam um bocado ali a personalidade em termos de birras ou de estarem mais difíceis, mas são muito diferentes. Uma acorda a cantar, a outra tenta cantar e uma não, eu é que canto, não sou tua amiga. Pronto, estão nesta fase assim um bocado de mostrarem a sua personalidade. Também é muito engraçado, porque tu no fundo tens que equilibrar ali duas personalidades, não é? E tenho que estar sempre a gerir o amor que dou a cada uma. Às tantas uma dói a barriga porque eu estou ao colo com a outra, não é? Sim. Elas pedem atenção nesse sentido. Mas também é engraçado ver porque no fundo elas acabam por ser o espelho uma da outra, não é? E de ti, o teu reflexo também, deve ser giro também ver essa, eu vejo muita coisa essa dinâmica. Diferente, ou seja, elas são diferentes, mas vejo muita coisa de mim. Sim, é giro. Mas uma vez a pediatra disse que elas são um reflexo uma da outra realmente, e por isso é que há muitos destros e canhotos nos gêmeos, e elas são assim. É como se fosse um espelho ao meio. Certo. E elas refletem as coisas um bocado. E sentes que elas têm essa ligação de gêmeos? Sinto, mas também estou muito contente que para o ano elas vão estar em turmas separadas. Ia te perguntar isso, se tentas que cada uma tenha a sua... Eu quero muito que tenham, porque eu sinto que uma é muito mais dada, fala muito mais, e a outra já está habituada. A ficar na sombra. Nem é sombra, nem se preocupa porque sabe que a irmã já vai dizer tudo por ela e por elas duas e pronto. Então essa tem que ser puxada, não é? Para se safar sozinha. Antigamente era contra separar, agora estou muito contente, sim. Elas também estão numa escola montessoriana que não, ou seja, elas optam por estar juntas ou não, e estão sempre juntas realmente, elas nunca se queixaram para ir para a escola. Elas já vêm juntas na barriga, não é? Portanto... Pois, mas também já se deram muito mal. Sim. Não sei quem é que lhes ensinou a puxar cabelo, mas isso é os irmãos, não é? Faz parte. Dizem que é bom sinal, que é sinal que não fazem cerimónia um com o outro, que são próximos, não é? Pois. Que depois chateiam-se e não sabem gerir aquilo de outra forma sem ser assim. Pois. Mas isso é giro. Tinhas uma ideia ao princípio diferente de elas ficarem juntas e não sei o quê. Sim, porque aquilo também lhes dá muita estrutura, muito apoio, muita confiança. Nunca estão sozinhas, nunca... Tem sempre uma à outra, isso é muito bom. Pois é. Agora, como mãe, sinto um bocado de culpa porque nunca as tive
em privado, ou seja, nunca tive em exclusivo só uma de cada vez. Eu vejo muitas mães que levam o filho para todo lado, eu vou com eles para todo lado. Sim, mas quando tens mais do que um também... vão sempre os três, por exemplo, a mim eu levo sempre três. Mas teve sempre um ano, e tem 1 ou 2 anos de diferença, em que o tipo de atenção que dás é diferente para um e para o outro, ou seja, é exclusivo. Claro. E pronto. Eu acho que as mães sentem sempre alguma culpa de alguma coisa, não é? Sim. Ou é por isto, ou é por aquilo, ou porque... Sim. Eu acho que há sempre essa culpa. Porque é que somos assim, não é? Queremos o melhor, não é? É este instinto de proteção de sermos perfeitas e o melhor para elas. Não é? Para eles. E pronto, a tua casinha, o que é que... Viagens. Mota, eu quero saber da mota. A mota, estou a fazer miúda, não é? Comecei de miúda, mas com uma scooter. E tirei a carta na altura de mudanças, mas depois espetacular, tu ali montada nos maquinões gigantes. Sim, só aos 34 anos é que tirei a carta de moto grande e que comecei a ganhar estaleca com uma moto grande. Na verdade, passei de uma 125 para uma 1090. Para o Les a Les. Uma 125 sim, essas tem mudanças, mas não já é podem muito andar na autoestrada, 125. 50 se é que tiver não a pode. matrícula branca. Ok. Se tiver a sempre amarela, a aprender não. Na caravana. Mas não sei dizer a cilindragem. Sim. E depois, na altura, eu estava com a KTM e eles disseram, vais a Les a Les, tens de lá uma moto melhor. O que é o Les a Les? Les a Les é uma prova que começa ou numa ponta de Portugal, no norte, ou no sul, e é que termina no outro lado oposto. Pronto, este ano começa em Bragança e acaba, se calhar, em Faro, não sei qual é que é. Eu já fiz 3 Les a Les assim. E o primeiro foi com uma moto gigante. E eu disse, mas eu lembro-me que queria travar e apitava, quer dizer, eu estava tão estressada, mas foi assim um bocado à pressa que aprendi a gerir. E agora já vou, agora tenho a 1250 da BMW e parece um avião. E sinto, é espetacular. O que é que te traz? Olha, traz liberdade, traz visão diferente, traz... bem-estar, traz convívio, traz passeio, traz muita coisa a moto, é muito giro. Também traz poder. Sim. Traz também o poder estar sozinha e o poderes largar as coisas, não é? Largar tipo, os problemas. Sim, acaba funciona muito como meditar. Eu fiz uma viagem na altura à Pendura até à Rússia de moto, 23 países em 28 dias, e disse, eu quero andar de moto, eu quero ser eu a comandar aqui a moto. E foi aí que comecei realmente a dedicar-me à moto. Porquê que começaste a meditar? Já também dizes que andar de moto é um bocadinho meditar. Porquê é que procura? Como é que foste procurar? Há quanto tempo e como é que começaste a procurar essas coisas para ti? Eu acho que cada vez mais há essa tendência das pessoas terem uma vida conscienciosa, de quererem ser melhores versões delas próprias. E buscam acho que é uma tendência, e ainda bem, para um bem-estar físico e mental. E fez parte dessa minha busca. Comecei por... há quanto tempo? Há muito ou agora há pouco? Há muito, ainda antes delas nascerem. Comecei com um programa que é o Mind Valley, que são os melhores do mundo que fazem uma espécie de podcasts ou workshops, digamos assim, que podemos aprimorar cada área da nossa vida. Por exemplo, quando eu divorciei, fiz esse módulo que era separação conscienciosa, é tudo em inglês, separação conscienciosa, parentalidade. São coisas que se compram e tu estás a ouvir, tipo podcast? É uma anualidade. Anualidade se diz? Anuidade, não é? Não falo muito espanhol e agora confundo tudo. Porquê é que andas a falar muito espanhol? Não vamos falar sobre isso, já percebi. Vou muitas vezes à neve. Ok. Anuidade. E na verdade também fiz parentalidade conscienciosa, jejum intermitente, o que quisermos. Certo. E isto para te responder a qual pergunta? Sim, esse era curso que se ouve. É tipo... Mas sobre que tema? Eu não sei. Não. Pronto, sim, dessa tua busca, como é que nasceu? De onde é que... Foi isso, comecei por ouvir umas coisas aqui, umas coisas ali, e comprei a anuidade e agora faço, ou seja, melhor cada parte da minha vida que quero melhorar. Porque tu no fundo vais, tipo, eu preciso disto, vou ali buscar... Sim,
E eu, se vou no carro, tipo, 20 minutos de viagem, ok, 20 minutos sobre isto que eu quero melhorar. Sobre a meditação. E eles, Exato. todos eles defendem a meditar. Sobre o que quer que seja. E depois há um próprio para meditação. E há vários tipos de meditação. Eu gosto daquela que também realmente bloqueamos o pensamento, como se fizéssemos um reset. Mesmo no paddle é muito importante termos o controle sobre a nossa mente, porque às vezes podemos ficar mais enervados e começamos a perder tudo. Eu joguei ténis, então eu odiava competir porque era isso, eu não sabia. Mas se estiveres ali sempre concentrada e com esse poder aquele desligar, não é? Aquele desligar e estás mesmo só focada naquilo e não te deixares distrair, nem porque estás a ganhar e estás relaxada, nem porque estás a pensar noutra coisa, nem porque estás a ficar furiosa porque a outra pessoa está a mandar umas bocas. Portanto, a meditação é muito importante em todas as áreas da vida. E o paddle ajuda porque se tu focares a bola, e se tu focar, não é? É verdade, se tu consegues ter ali um foco, por acaso acho giro. Agora quem vem do ténis dá um bocado enervante, por isso é que eu tenho que fazer isso. Então. Porque há, não é, paredes e grades. No ténis a bola vai, já foi. Sim, há vezes que, por exemplo, eu agora já estou melhor, tenho aulas, não é? Mas o ponto continuava, mas se fosse no ténis não continuava, então eu relaxo e de repente estou a ver a bola a voltar, estás a ver? E eu fico tipo, isto ainda estava em jogo, esqueci-me da parte de trás. Mas pronto, é uma questão de hábito. Eu lembro a primeira vez que joguei paddle, fiquei irritadíssima. Não estava mesmo... Pois, fica-se frustrada. É frustrante. Porque não se percebe bem as tabelas, a bola vem, mas nem é bem para onde tu achavas que era. Sim. E pronto, foste fazer esse caminho e foste aperfeiçoando o teu eu, não é? Agora quero isto, não sei o quê. Fizeste também de jejum intermitente? Fiz, era exercícios com jejum intermitente, sim. Sim. Porquê? Porque era uma coisa que te... Fazia parte do plano, ele dizia, tenta andar 10 minutos em jejum e depois é que tomas um pequeno almoço, depois meia hora, depois não sei o quê, depois dizia, mas calma, eu não estou a ensinar nada. Sim, dás-te a contar a tua experiência. Sim. Às tantas já fazia 2 horas de desporto em jejum e sentia-me melhor que nunca. Sim. Também é outra coisa que é um hábito, é como ao paddle, como habituar-te, não é? Sim. Nós boicotamos-nos, não é? Eu acho que nós nos boicotamos imenso, tipo, não vou conseguir, isso nunca é para crenças, mim, não é para mim, e de repente superamos-nos e é incrível, não é? Não, essas crenças que temos aí enraizadas também me desprendo delas constantemente, ou daquelas que vêm da família. Sim. Tu não és boa nisto, ou tu costumas ser assim, não. Reseta tudo e vamos cá fazer o caminho que queremos. E para isso é preciso um autoconhecimento, não é? Para tu saberes para onde é que queres ir, tens de te conhecer super bem. Isso eu acho que os 40 anos são incríveis. Sim. Não é? Porque finalmente te conheceste, finalmente eu já... Sim. Ok, então vou por aqui. Sim. Não é? Não sei se sentiste isso. Sim, é uma gestão, sei lá, do cansaço, do bem-estar, entender, agora não estou muito bem assim, não é? E é tão engraçado pensar que na tua fase melhor é quando estás mais velha. É quando estás mais velha, não é? Não é? Surreal, mesmo para o trabalho, sei lá, tipo, 40 anos não vai ter uma oportunidade porque já estás velha, porque não sei o quê. Eu acho que este preconceito vai mudar, não é? Agora que é importante estarmos bem também, digo eu. E é verdade, porque depois também tens este tempo dedicado aos filhos e estamos a fazer o que devemos fazer para a sociedade, não é? Não é? Estamos a trazer crianças ao mundo, sim. É importante. É manter a sobrevivência delas. Sim. E acho que depois chega àquela idade, ok, então agora estou pronta. E aí tens menos oportunidades, que é uma estupidez. Depende, claro. Não, então tens mais. Sim. Agora tens a liberdade de fazer o que queres mesmo. Sim. Isso é tão bom. Sim, as redes sociais, como é que é a tua relação? Não vais todos os dias, já percebi, mas... Não vou, mas trabalho todos os dias para elas. Sim. Pois, é muito complicado, as pessoas pensam que é muito fácil, mas criar conteúdos, ter disposição... Responder, ouvir coisas más... Tens muito? Não tenho muito, também não me ponho assim a jeito. Certo. E isso é importante. Talvez se me pusesse mais a jeito, se calhar tinha mais... Eu acho que tu também sempre partilhaste tanta coisa tua, que é assim, que for lá te chatear, é uma grande besta. Sim, mas eu tento passar, sei lá, tento passar sempre uma ideia de que podemos fazer as coisas bem em relação às miúdas, em relação
Por exemplo, agora eu estou a querer instalar painéis solares em relação à energia, em relação às galinhas, que prefiro ter os ovos das galinhas. Isso é a minha inveja, já te disse. Aproveitar a água. Se quiseres, depois ensino-te. Não é muito difícil, pode ser chato. Mas eu não tenho... Não tens espaço? Não, esquece. Tem que ser mais tarde, quando eu tiver a minha casinha de campo. Sim, pronto. Depois dás umas dicas todas. É um mundo, as galinhas. É um mundo. Tens que aprender muita coisa. Sim, acabas por... Sim, parece que não, mas depois os pássaros comem a comida das galinhas. Ok, então agora tenho que tapar por cima. Sim. Mas tu tinhas experiência em alguma coisa de coisa ou é completamente... Não, na casa antiga já tinha lá 2 galinhas, Sim. assim também soltas, e davam ovos. Eu achava um milagre todos os dias. Tinha patos, mas depois pensei, não me serve de nada aos patos, só sujam isto tudo. Só quero animais que deem coisas. Tinha 2 cabras anãs. Sim. Pronto. E acho que deve-se ter galinhas, pronto. Deve-se ter galinhas para ter ovos. Se pudesse ter, exatamente. Foi muito giro para as miúdas conhecerem os patos e as cabras, mas depois também sujam e dá trabalho e mais vale ter um campo com eles realmente todos soltos. Mas pronto. Se tu não fosses atriz, não fosses ligada ao desporto, eu não sei, por acaso acho que teria alguma coisa a ver com o teu sentido estético. Decoração, acho que é uma coisa que tu gostas, não? Mais ou menos. A sério? Eu gosto muito, mas eu tenho muita dificuldade em pôr em prática. Ah, é? Sim. Eu fico muito indecisa, preciso de ajuda. É? Achei que não, achei que eras super decidida. Sim, sou com as peças, mas conjugar, mesmo com a roupa e tudo, eu tenho que pensar muito. Isso é um talento que as pessoas têm. Sim, sim. Ou seja, eu não me importo perder tempo com isso, mas perco muito tempo. Espetáculo. Mas consegues de repente chegar e ver, ok, para mim está perfeito. Sim. Tipo como agora que é este móvel que tu puseste lá em tua casa, lindo, dos vidrinhos. Esse eu queria, de certeza. Pronto, estás a ver, não há dúvidas naquilo. É verdade. É lindo. Isso para mim é família. Sim. É giríssimo. E depois, por exemplo, o lambril, ou a parte da sala ser em cima mais bege e em baixo branca, com os frisos também. Queria isso de certeza. Há coisas que tu sabes, não sei o quê. Depois ali há outras que... Depois é ir conjugando. Sim. Mas teve que ser com ajuda. Então, se não eras decoradora, nem já pensei nisso. Já pensei em ser arquiteta também. Tinha muito jeito para fazer esses desenhos. À mão, não. Os outros. Então, se não fosses, podia ser uma profissão, talvez? Sim, talvez arquiteta. Giro. Pronto, então agora não tens planos? Tenho planos. Breves? O Instagram, já como eu te digo, ocupa muito tempo. Não dá para fazer muito grande plano. É a foto, é o vídeo, é o story, é o reel, é o copy. Mas és feliz a fazer, tu gostas? Sim. Eu acho que se nota que é bonito e que... Sim, porque realmente eu acabo por ser uma privilegiada. Apesar de me dedicar muito e ser trabalhoso, eu sou uma privilegiada. E agradeço muito também ter esta profissão. É uma profissão, isto do Instagram. Sim, ouviram? Verdade. Uma profissão. E porque posso gerir o meu tempo da maneira que quero. Posso viajar e trabalhar fora, posso estar com as miúdas e estar a trabalhar ao mesmo tempo. Se voltasses à caravana daqui a uns tempos, o que é que me querias contar de novo? Eu sei que não é um filho. Não, um filho não. Ai, não sei, estou tão bem. Tipo, é só continuar, é só talvez para manter. Um negócio. De quê? Espera aí, não sejas muito específica porque não roubam-te a ideia. Mais ou menos. Às vezes também temos que mandar para o universo trazer. Claro, verdade. Isso é então vou pedir ao universo. A manifestação, não é? Como é que se diz? Manifestar. Sim. Atração, a lei da atração. Exatamente. Eu acredito muito nisso e visualizar e pôr não é? Pôr as coisas. Fazes isso? Um bocadinho. Também eu adoro. Mas olha que eu sou perigosa, eu peço e vem. E vai, exato. É muito rápido. Por isso uma pessoa tem que pensar mesmo, é aquela coisa, tem que cuidar com o que é que pedes, não é? Exatamente. Porque às vezes estás a pedir uma coisa e não estás a ver que essa coisa vem com outras coisas atrás. Sim. Porque quando eu peço é uma coisa muito natural, não é? Agora vou pedir. Não, é muito natural. Sim, e está ali e está a pedir sem eu me aperceber quase.
Mas isso Pode é ser muito bom, treinado. porque é a tua consciência que já está, Sim, não é? sim, A saber, tipo, ok, eu quero isto, eu preciso disto, Sim. isso é muito bom. Sim. Isso é um trabalho e é muito bom quando... Sim. Portanto, daqui a 10 anos, o que é que me queres dizer? 10 anos que tenho um negócio que me rende e não faço nada. Está bem, está certo. É isso. Certo, vou também visualizar isso para ti, para mim também. Também pode ser meia dúzia de casas. É como é que ela quer fazer dinheiro a dormir. Sim, é verdade, é Isso é possível. ótimo, não é? Claro. Quer fazer dinheiro enquanto estou a dormir. Claro. Isso é, vamos manifestar isso as duas e daqui a 10 anos estamos Sim. aqui todas contentes. Sim. Não é tudo. Quando não vais para lá, podes alugar. Exato. Mas essa dá mais, compras É outra. isso mesmo. Depois não é, e Não assim. é tudo, mas realmente uma pessoa não se preocupar com dinheiro Sim, ao fim do ser, mês é um alívio. Financeiramente independente. Sim. E tu tens essa preocupação por estar sozinha com as miúdas. É um bocadinho, peso, Um bocadinho. mas tu sabes. Vais ter um negócio daqui a 10 anos, assim a dormir, chique. Só vai ouvir plim, plim, plim. Sim, não é? Em relação às finanças, acho que giro bem. É bom. Olha, adorei ter-te cá. Foi muito bom. Espero que Obrigada, tenhas gostado Rita. de Gostei muito, viajar claro. de caravana. É bom. Não sei se me Muito trouxeste confortável. alguma coisa. Trouxe. Muito querida. Vais gostar. Trouxe 6 Não ovinhos. acredito! Ai, são os ovos dela espetaculares que são coloridos, espera. Pois são. Pá, mas até os brancos são diferentes. São. Mas o sabor é igual das duas. Olhem para isto. Sabes que Não quero consegui entornar. 6. Porque come-se muitos ovos lá em casa. Então, Consegui querida, seis, eu são sei que frescos. isto É deve- tipo de hoje, de ontem e de ontem. Eu vou jantar São isto 2 hoje por com os dia. meus filhos. Boa. Olha, adorei porque eu acho, já sabes que eu sou fã das tuas galinhas. Era tipo o meu sonho, era ter galinhas. Havia de nascer aí uns pintainhos e ficavas já com umas galinhas. Mas não, muita gente não sabe que as galinhas dão ovos sem galo. Sim, sim, pois é. Eles precisam, para nascer pintainhos, eles precisam de galar o ovo, não é? Sim, mas Se não só tiveres para nascer galo, pintainhos. Se não tiver galo, Não, eh, elas nascem põem à mesma. Põem na mesma ovos, sim. é incrível. E depois aquela Um coisa, por dia. a mudança de não sei o quê também sentes. Quando, às vezes há assim Às umas vezes não mudanças põem e ovos elas não põem-me a põem. pensar. Põem-me a Dizem pensar, que foi é a o cão que mudança esteve da ali, pena ou a mudança de. Não é? sei. Dizem que é a Pode mudança. ser o frio. Sim, é verdade, congelam ali. Mas isto é ouro, realmente, Boa. a galinha dos ovos de ouro. Olha, adorei ter-te cá. Obrigada, Não vale a Rita. pena pessoas dizer o Instagram, porque pronto, já te seguem. Também Helena M. Costa. esperem pelo, Obrigada. pelo negócio daqui a 10 anos para verem o que é que ela vai fazer. Está bem. Obrigada, adorei ter-te cá. Um beijinho, eu beijinho também. grande. Obrigada pelo convite. Obrigada. Beijinhos, boa semana.